E aí, turma, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje de Química, nós vamos falar sobre o capítulo 8 da apostila de Química, tá? Separação de misturas heterogêneas. Bom, as misturas heterogêneas, essas separações, elas envolvem processos mecânicos. O que vem a ser esses processos mecânicos, né? Processos que podem ser feitos manualmente ou com o auxílio de um equipamento, tá? Ou de um objeto. Mas a maioria dos casos são processos que podem ser feitos manualmente. Então, o primeiro exemplo de separação de misturas, o primeiro processo, a gente vai chamar de catação. O que vem a ser a catação? É um processo realizado manualmente, qualquer pessoa pode fazer, tá? Com o auxílio de uma pinça ou simplesmente pela mão, né? Nessa separação, a gente consegue visualizar tamanhos diferentes de substâncias, tá? De grãos, por exemplo, como está aí na foto, né? No caso do feijão, a catação do feijão. Quando a gente vai colocar o feijão para cozinhar na panela de pressão, a gente precisa separar os grãos bons dos ruins, né? Ou daqueles que estão com maior problema. Então, a gente faz o processo de catação. A gente separa os bons numa tigela e os ruins a gente joga fora, né? Ou descarta. Ou utiliza de outra forma que a gente necessite, tá? Então, a catação é um processo que dá para a gente diferenciar os tamanhos das substâncias envolvidas, tá? E é um processo fácil de se fazer, rápido, que pode ser feito manualmente. Bom, depois a gente tem a peneiração, que também pode ser chamada de tamização, tá? Quando os componentes da mistura tiverem tamanhos diferentes, com o auxílio de uma peneira, deixando passar os componentes menores. Nesse tipo de processo, os componentes, as substâncias, elas são diferentes, têm tamanhos diferentes, porém, não são os tamanhos tão grandes quanto no caso da catação, tá? Por exemplo, se eu quero separar tipos de pedras diferentes, eu utilizo a catação. Mas se eu tenho substâncias menores do que o tamanho de uma pedra, por exemplo, eu posso utilizar a peneira, já que são substâncias muito mínimas, assim, muito pequenininhas, que podem passar pela fresta da peneira, tá? Então, as substâncias que forem um pouquinho maiores a essa fresta vão ficar retidas e as demais passam. Assim, a gente consegue separar duas ou mais substâncias, tá? Aí, o exemplo aqui para vocês é o da farinha de trigo. Muita gente usa, inclusive, para fazer bolo, né? Com a farinha mais fina. Ela provoca menos problemas na hora da confecção do bolo. Aqui, nós vamos ter agora a separação magnética. Bom, a separação magnética, ela é feita quando a gente tem uma mistura com componentes metálicos, tá? Todo e qualquer metal, a gente já sabe que eles são atraídos por um ímã, né? Então, a separação magnética, ela tende a ter um ímã gigante, como vocês estão vendo aí na foto. Esse ímã vai atrair somente as substâncias metálicas e aí serão levados para um outro lugar, para um outro dispositivo que vai guardar esses materiais metálicos e fazer a reciclagem deles, tá? Assim, a gente vai ter materiais metálicos separados de restos de lixo. Isso aqui se utiliza mais, como eu estava falando agora há pouco, em indústrias de reciclagem, né? Em separação de lixo orgânico de outros materiais, tá? Outro tipo de separação de mistura heterogênea é a filtração simples, que a gente pode fazer, e já é muito conhecido quando a gente faz pelo café da manhã, né? Ou nossa mãe, ou nosso pai faz o café. Então, a mistura ela é colocada num filtro
que vai passar o líquido carregando as partículas menores, tá? E esse processo aqui de filtração, ele faz uma infusão. O que é uma infusão? É a mistura, né? A união de uma substância sólida e um gás, tá? Quando a gente coloca a água quente, né? Ela começa a evaporar. Ela passa para um estágio gasoso. Então, esse estágio gasoso, ele vai fazer essa infusão, tá? A água líquida vai descer, já com partículas menores do café totalmente dissolvidas, tá bom? E o que for maior, mais sólido, mais denso, vai ficar retido no filtro. Bom, aqui a gente tem o processo de decantação, tá? O que vem a ser a decantação? É o processo que vai trazer para o fundo do recipiente as partículas mais sólidas. Vamos pegar esse exemplo aqui da água barrenta, né? Vamos dizer que essa água barrenta, a gente sabe que a coloração dela é amarronzada, e a gente coloca essa água barrenta num recipiente transparente e deixa esse recipiente descansando por um tempo. O que vai acontecer? Depois de um tempo, as partículas sólidas do barro, elas vão descer para o fundo do recipiente e por cima vai ficar somente a água. Essas partículas do barro, como elas são mais densas, são mais pesadas, elas vão para o fundo e a água que é menos densa fica na superfície, tá? Quando a gente virar o recipiente para um copo, por exemplo, vai descer a água, mas o barro não vai descer. O barro vai continuar no fundo do recipiente, tá? Então, é muito utilizada essa separação no tratamento da água, por exemplo, tá? Onde as partículas sólidas ficam retidas no fundo e a água mais limpa passa para um outro reservatório. Outro tipo de separação de misturas heterogêneas é a centrifugação, né? Que pode ser feita com auxílio de uma centrífuga, que é um aparelho destinado a separar substâncias ou separar o nosso sangue, por exemplo. O nosso sangue, para quem não sabe, é uma mistura heterogênea. Ele é formado por uma parte líquida e uma parte sólida, tá? A parte sólida são as células do nosso sangue, a parte líquida é o plasma, como está apresentando aqui nesse tubinho, tá? Só que é uma mistura, né? E aí, quando a gente deixa no descanso essa mistura, ela faz essa separação, ou de forma mais rápida, né? Para que a gente tenha uma eficácia maior, uma dinamização, uma otimização maior na realização do exame, os profissionais, os técnicos, eles colocam um tubinho, olha lá, dentro da centrífuga. Só que, para que essa força centrífuga empurre os elementos sólidos para o fundo do recipiente, é necessário que eles estejam com o mesmo volume. Olha só, não pode ter um sangue menor, volume menor e um volume maior em outro tubo, senão a força centrífuga ela acaba provocando uma pressão maior e quebrando os tubos, tá? Então, quando for colocado dentro desse aparelho, os tubinhos têm que estar com a mesma quantidade de sangue, para que a força tenha um equilíbrio, tá? E empurre os dois sedimentos para o fundo do recipiente, ou as duas partículas sólidas do sangue, que são as nossas células, para o fundo do recipiente. A maioria dos exames vai utilizar a parte líquida, o plasma, que é a parte que contém os nutrientes, os gases, né? E tudo que precisa ser feito nos exames bioquímicos, tá? Bom, amados, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na nossa aula de sexta-feira de Química. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do capítulo 8 do livro de Química, apostila de Química, apostila laranja, tá? Vamos fazer os exercícios desse capítulo 8 para que a gente tente corrigir na sexta-feira.
e tirar as nossas dúvidas também, tá bom? Olha, um beijo bem grande para vocês. Até a próxima.